pastor Clementino, e cumprimento a todos os pastores, líderes aqui presentes. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, cumprimento também todas as autoridades aqui presentes, e quero louvar a Deus por ter um grupo tão bonito de jovens nesta noite. Deus abençoe a todos vocês. Me sinto muito honrado em estar aqui. Eu quero partilhar com vocês o texto que está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1, versos de 1 a 14. Eu peço que todos abram comigo a sua Bíblia e permaneçam com a sua Bíblia aberta para acompanharem a exposição. Eu fico tão feliz de ouvir que esta igreja tem dado ênfase à pregação expositiva. Isso alegra muito meu coração. E quando você prega expositivamente, a igreja fica de Bíblia aberta, porque a igreja precisa acompanhar o que o pregador está dizendo, como crentes bereanos, que conferem o que está sendo dito, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Promessa de que a palavra não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. É preciso que o pregador pregue a palavra, e que bom que é assim. Então abra sua Bíblia comigo em João 1. Mas antes da leitura do texto, me permita dizer algo. É conhecido de todos vocês que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os demais evangelhos, os chamados sinóticos, já estavam circulando na igreja há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando os apóstolos, todos, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século para defender a fé cristã de um ataque frontal ao cristianismo, uma heresia perniciosa chamada de gnosticismo, que era uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Os gregos, por crerem no chamado dualismo, matéria má e espírito bom, negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo, quais sejam a criação, a encarnação e a ressurreição. Os gregos não acreditavam na divindade de Cristo, porque eles pensavam, se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então eles pensavam, Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Logo começa-se a negar a divindade de Cristo no final do primeiro século. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, nem deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Agora, na introdução deste evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai nos revelar Jesus. E ele nos revela Jesus assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade, para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira um fôlego, já de início, quando ele diz, no princípio era o Verbo. Todos vocês sabem que o verbo ser aí, não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele preexiste ao início, ele preexiste ao começo, ele é pré-existente, logo ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Você e eu entendemos um pouquinho de tempo, de eternidade não. E eu explico. Em 1978 eu li um livro difícil de ler, necessário de ser lido, As Categorias de Aristóteles. E o pensador grego diz que você só compreende algumas verdades dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu compreendo um pouco de tempo. Por exemplo, se eu lhe perguntar, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, tem? Não. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e o verbo é eterno. João prossegue e diz que ele estava, notem comigo, e o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal e Deus se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João termina assim, e o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Logo, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse, com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez, prostramo-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. Então João começa dizendo que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal e que o verbo é divino. No verso 2 ele diz que o verbo estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 nos informa, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque isso nos leva a 4 verdades inevitáveis. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Eterno, só Deus o é.
Este mundo veio à existência porque o Verbo trouxe à existência o que não existia. Tudo foi criado pela palavra do seu poder. Segunda conclusão: este mundo não veio à existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada na verdade. Me perdoe da expressão. Esse mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não deu à luz a si mesmo. Esse mundo não surgiu de moto próprio. Ele foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está amparado na verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos harmônicos. Eu posso lhes garantir uma coisa: é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo. Nós estamos no planeta Terra. Até hoje se sabe que é o único planeta, o único lugar do universo apropriado para a vida, como nós já temos. A pergunta é: foi uma explosão que nos deixou aqui? Foi o acaso que nos deixou aqui? Ou estamos rigorosamente onde deveríamos estar? Pensem comigo. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi o acaso que nos deixou aqui. Não foi uma explosão que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita. Não foi o acaso que deixou a Lua na sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarta conclusão: o mundo não surgiu de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Irmãos, criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. Não. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Isso é fé. Portanto, a coisa mais importante para você e para mim nesta noite festiva, rapaz, moça, jovem, é você compreender quão grande é o seu glorioso Redentor. Quão magnífico ele é, quão glorioso ele é, quão digno de honra e de glória ele é. Quando o profeta Isaías estava pensando na majestade de Deus, e ele está falando do Messias, está falando do Verbo, está falando de Jesus, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão.
O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo: qual é o tamanho desse universo que o seu glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Honesta: eu não sei. Nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Mas você e eu sabemos uma coisa: é que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde Jesus, o nosso glorioso Redentor, não possa dizer: eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, eu sou o Senhor disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro, como esta mesa aqui, como esse púlpito aqui, e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e todos os desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado, todos nós estávamos boquiabertos com a grandeza majestosa do macro-universo. Do século XX para cá, nós já estamos pasmos com a grandeza insondável do micro-universo. Se você pegar uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é mais complexa do que a cidade de Guarulhos. Se você pegar um ovo na geladeira e quebrá-lo, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu mais que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102
trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chega no verso 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo que existe, anjos, homens, animais, universo, enfim, só tem vida porque recebeu vida dele. Mas ele é autoexistente. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: não, ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é prova que ele existe, porque a Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Mas ele é a luz que ilumina todo homem, e a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Nem você, nem eu, não vimos, não veremos jamais, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por menor que seja a luz, por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Isso significa que não há páreo para Jesus, ninguém pode desafiar Jesus, ninguém pode derrotar Jesus, ninguém pode colocar Jesus na parede e triunfar sobre ele. Aonde ele chega, chega a luz, chega a vitória, chega a derrota do mal, chega a derrota da mentira, chega a derrota do pecado, chega a derrota do diabo, porque Jesus é a luz, e a luz resplandece nas trevas. Eu disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. E a tese é que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até o versículo 5 do texto lido, ele provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e ele é o doador e mantenedor da vida. Se Jesus é tudo isso, e ele é mesmo, então eu preciso dizer algo a você nesta noite. Você não pode sair daqui hoje, deste santuário, neutro em relação a Jesus. Valho-me da obra A Ética da Decisão para apresentar a vocês aparentemente um paradoxo. Eu quero dizer para você que você é escravo da sua liberdade e você precisa tomar uma decisão. Eu ilustro. Você, como alguém dentro de uma canoa, um barco, rio abaixo, à beira de um abismo, você é obrigado a tomar uma decisão. Você pode pular do barco e nadar à margem. Você pode remar e ancorar o barco num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: é tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque você é escravo da sua liberdade. Mas talvez você diga assim: ah, pastor, eu vim aqui hoje nesse trabalho tão lindo da juventude, porque fui convidado. E eu estou aqui, mas não estou tomando decisão nenhuma. Aliás, eu estou até indeciso. E eu preciso dizer a você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir.
E com respeito a Jesus, quem não é por ele, é contra ele, quem com ele não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, no versículo 6, a partir do versículo 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está aí nos versos 6 a 9, confiram comigo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Pensem comigo nisso. João Batista, precursor de Jesus, depois de 400 anos de silêncio profético, agora, diz a Bíblia, veio a palavra de Deus a João no deserto. E ele passou a pregar batismo de arrependimento para remissão de pecados. E as multidões fluem das aldeias, das vilas, das cidades para o deserto para ouvi-lo. Lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os coletores de impostos, lá estavam os soldados, lá estavam as multidões. E de repente diz Lucas, que toda a multidão, não alguns, não a maioria, toda a multidão começa a cogitar algo. E esta cogitação se transforma numa pergunta, e esta pergunta, com uma voz sedosa e aveludada da serpente, beija os ouvidos de João Batista com uma pergunta tentadora. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar, bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que não acontece isso. Se ele se declarasse Messias ali, a multidão, o povo já tinha do seu lado. Mas João não engoliu a isca. Ele foi categórico e disse, eu não sou o Messias. Eu sou apenas o seu precursor. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando aqui? Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão, confiram comigo, está nos versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A pergunta é, quem são os seus aí? E a resposta é, povo de Israel, povo da aliança, povo da promessa. Mas por que não o receberam? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Irmãos, todo o Velho Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. Ele foi anunciado desde o Éden. Ele era a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo, ele foi simbolizado pela arca da aliança, ele foi simbolizado, meus irmãos, por aquele cordeiro que foi imolado no Egito e o sangue passado no batente das portas para livrar os primogênitos da morte. Ele era aquela coluna de fogo, ele era aquela coluna de nuvem, ele era o maná que caiu do céu, ele era a rocha de onde brotou a água da vida. Ele foi simbolizado pelas festas, ele foi simbolizado pelos sacrifícios, ele foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra, ele a realidade.
Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai, e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos, os mortos ressuscitaram, mas os céus não o receberam. Uma das coisas mais tristes é que quando você vai a Israel hoje e vai lá para o Muro das Lamentações, você vê crianças, adolescentes, jovens, velhos, lendo a lei e orando fervorosamente, aguardando um Messias que já veio há 2000 anos em Jesus de Nazaré. A venda está nos olhos. Cuidado para que você, ao saber da verdade, ainda recuse a verdade, porque a pergunta bíblica é esta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora vem a terceira decisão. Confiram comigo versos 12 e 13. É a aceitação de Jesus. E eu chamo a atenção de vocês, jovens, que são mais atualizados até do que nós na língua portuguesa, porque vocês estão aí no enfrentamento da academia no dia a dia. Quando estiver lendo a sua Bíblia, preste atenção nas chamadas conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, entre mentes. Ele está contrastando no verso 12 o que disse no verso 11. Em face da rejeição de Israel está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros. Não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica claro, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque mora num país chamado cristão, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã, ou porque nasceu numa família chamada cristã. Tem um ditado popular que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que nascer de cima, tem que nascer do Espírito, tem que ser nova criatura, tem que ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova pátria, uma nova herança. Mas agora, no verso 13, João vai explicar para nós melhor o que significa ser filho de Deus, porque você não pode sair daqui nesta noite confuso sobre isso. E ele diz assim: os quais, os filhos de Deus, não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é hereditário. Ser filho de Deus? Claro que eu sou. Meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe até dirige um círculo de oração. Eu não sou filho de pastor não, mas deve ser coisa boa ser filho de pastor. Ter uma mãe de oração, então, com certeza é coisa maravilhosa. Mas isso não faz de você filho de Deus, não. Se é filho de Deus, mas claro, pastor, eu sou assembleiano, que é o que eu nasci, desde que eu nasci. Você ser assembleiano desde que você nasceu é uma bênção, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Se é filho de Deus, claro, eu canto na igreja, eu tenho ministério. Eu lidero um trabalho na igreja. Você cantar na igreja, liderar um trabalho na igreja é uma bênção, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Para ser filho de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso?
Nem você, nem eu temos autoridade, temos competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Pense comigo, você saindo desse trânsito complicado da grande São Paulo, num dia de feriado, indo para um campo gostoso, de arvoredos verdejantes, de grama farfalhante pelo soprar do vento, aquelas flores policromáticas mimosas, o passareda a voar, as borboletas enchendo de cores o espaço, o regato deslizando mansamente por entre as pedras, aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e de repente você diz assim: que delícia! Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Você não tem essa competência, eu não tenho essa competência. A salvação não está na mão do homem, a salvação não está nem na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano, por mais importante que seja na história, tem capacidade e poder para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o bispo, nem o missionário, nem a igreja, nem um concílio eclesiástico tem esse poder. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho, e a única condição que ele exige, toda a condição que ele exige, é você receber a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Agora João nos leva para o último versículo, versículo 14, está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atanásio, que lá em 325 derrotou as teses heréticas de Ário no concílio de Niceia, escreveu um livro sobre encarnação e está em português, você pode ler. Encarnação. E ele diz que a encarnação do verbo é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? Que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo doador da vida, o verbo que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, o verbo que é Deus, infinito, imenso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora diz o apóstolo Paulo que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Agora pense comigo, se nem os céus dos céus pode contê-lo, ele vai se esvaziando, 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 a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele bebê, irmãos, é o Criador do universo, é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores. Mas ele não veio para ficar longe de nós, sentir nojo de nós. Ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele pisou o nosso chão, ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte, inaugurou a imortalidade, ele retornou para o céu, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, ele está no trono, ele governa a igreja, ele intercede por nós, e ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente. Mas diz a Bíblia que ele veio não cheio de justiça e juízo, porque nos
fulminaria. A Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundícia. Eu fico pensando, se o melhor de nós não passa de trapos, e o pior de nós, o que seria? Mas ele vem cheio de graça. Ele nos apanha machucados, feridos, contaminados, sujos, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos dá vida, e ele nos restaura, e ele nos transforma, e ele nos limpa, e ele nos perdoa, e ele nos faz assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e ele nos faz membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus. Justiça, misericórdia e fé. Não. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para mostrar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso é por dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, João escreveu este evangelho para provar uma tese: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E ele provou a tese, porque ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Mas me permita, antes de encerrar, dizer algo sublime. Sabe o que acontece? Quando João vai para o resto do evangelho, ele vai seguir a mesma metodologia. Ele vai provar uma tese e mostrar que Jesus Cristo é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. O que João vai fazer? Dos muitos sinais e milagres que ele operou, que ele disse que se fosse registrado tudo, o mundo não caberia os livros, ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Porque é o número da perfeição. Para dizer o seguinte: se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. O que João vai fazer? Ele vai pegar uma declaração de Jesus, de João 8,58, antes que Abraão existisse: eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés, é o nome Yahvé, é o nome Javé, de onde vem a palavra Jeová. Pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar no seu evangelho 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,16, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas me permita fechar agora com um dilema, um grande dilema. Porque dessas 7 declarações, uma delas Jesus compartilha com a igreja. Uma delas. Por exemplo, João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas Mateus 5,14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Preste atenção que Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja.
Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicá-lo, me permita duas perguntas. Primeira delas: o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora preste atenção: a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça. Então, sabe qual é o seu papel, jovem? Sabe qual é o seu papel, meu irmão, minha irmã? É sairmos por Guarulhos, por São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo, levando essa luz. Esta luz que ilumina todo homem, nas ruas, nas praças, nos becos, nos apartamentos, nas casas, nos condomínios, nas universidades, nos hospitais, nas escolas, no comércio, na indústria, por todo lado. Levemos essa luz, para que essa luz brilhe e ela chegue aos corações que estão em trevas. Eles possam sair do império das trevas para o reino da luz, para a glória de Deus. Ao Senhor Jesus a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.